Olá, meu nome é Bruno Borges, eu sou técnico da empresa Max 3D. Seja bem-vindo a mais um vídeo do curso PRTG Network Monitor. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a identificação dos sensores e a verificação dos status desses devidos sensores. Antes da gente começar, eu recomendo, quem não assistiu, assista aos vídeos anteriores, o primeiro vídeo de instalação do PRTG e o vídeo passado, onde eu mostrei como fazer a configuração do Guru PRTG. No vídeo passado, nessa configuração, eu mostro como fazer as primeiras configurações e colocar ali os primeiros sensores, né, que são os sensores que eu vou apresentar aqui nesse nosso vídeo. Ok? Então tá. Pessoal, eu já tenho aqui então a minha console do PRTG aberta e o que eu quero mostrar para vocês são esses indicadores. Vocês podem ver que tem aqui alguns números que estão com a corzinha verde, né? E aqui do lado esquerdo a gente tem então a nossa área, os nossos dispositivos, onde ele tem uma estrutura lembrando o Windows Explorer, né? Então com um sinalzinho de mais eu consigo abrir, né, os meus ativos, né, os meus dispositivos e dentro visualizar os sensores. Como por exemplo aqui, ó, websites, que eu tenho um sensor, né, que eu tinha colocado no vídeo passado, eu tinha colocado o site aqui da Max 3D. Então o PRTG ele está verificando, né, eu coloquei um sensor aqui para o meu site, para o site da Max 3D. Então se eu clicar nele, eu tenho aqui a visualização desse sensor. Então eu posso ver, né, a última mensagem. Então eu posso ver que esse sensor ele está ok, né? E aqui ele me traz todo tipo de informação necessária, informação muito importante, né? Então eu consigo ver se meu site está ok, se ele está no ar, tempo, né, de resposta. Então, ó, última verificação em 11 segundos, né? Então ele consegue me mostrar. Aqui ele tem tipo um velocímetro, né, um tempo de carregamento, né? Então ele está aqui 636 milésimos de segundo. Então, ou seja, ele me mostra aqui o tempo de carregamento, né? Então ele tem um período aqui, né? Então se ele ficar muito alto, esse sensor aqui ele vai me identificar e vai me dizer que ele não vai estar ok. Nesse caso que ele está funcionando perfeitamente. Beleza? Então se eu abrir aqui os outros, eu consigo ver os outros tipos, né? Então eu tenho aqui, eu coloquei alguns sensores também para dispositivos na nuvem, como o vídeo do passado eu tinha comentado, né? Como por exemplo Dropbox, Facebook, Twitter, Skype. Então se eu clicar eu consigo ver, né, o tempo de resposta, um gráfico me mostrando como que está a utilização desse sensor. Então no caso aqui o Skype, então eu posso ver que ele está ok. Aqui dentro então eu tenho alguns tipos como a visão geral, gráficos, onde ele pode me mostrar aqui então como está a utilização do Skype.com por data e hora, né? Então mostrando aqui, ó, tempo nessa barrinha vermelha, tempo de inatividade e o tempo de carregamento, né? Então ele me mostra diversas informações. Também tem aqui os dados históricos, né? Então o histórico, né, eu posso ver aqui por dia, né, a cada 2 dias, então eu posso gerar aqui os dados, posso exportar aqui, ó, formato do arquivo, posso fazer um arquivo em HTML, um XML, um CSV, então eu posso estar exportando esse arquivo caso eu ache necessário, ver os logs, né, então ver quanto que foi, como é que está sendo funcionado, então está ok, né? Aqui não é log de, no caso, foi logado diretamente o Skype, o usuário lá do Skype, por exemplo, o Bruno Borges logou no Skype. Não, isso aqui é o log do sensor, né? Então, se ele utilizou que nem, por exemplo, ele tem aqui um primeiro, dia 21/5, né, às 9h26, né? Então ele foi criado, né, esse sensor, e aqui ele vem me mostrando, ó, no dia 22, dia 28, né? Então se ele foi desconectado, se ele está ok, né, se teve algum erro, né, referente ao Skype. Então provavelmente durante a utilização do Skype hoje, né, dia 28, ele deu um erro, né? Então ele deu esse erro aqui. Então eu poderia estar verificando o que seria esse erro, né? Se está tudo ok, se eu posso logar nele. Então eu posso ver que no meu Skype neste momento esse aqui
para cima seria status de ok, né? Então para cima seria o status que ele está funcionando ok. Aqui as configurações, caso eu ache necessário, então trocar, né, o nome dele para apenas Skype, o tipo de sensor, então ele é um sensor HTTP, né, a tag do sensor, a URL, né, no caso seria skype.com, então ele está monitorando, está dizendo que o Skype está ok. Então caso o Skype saia, né, fora do ar, né, ele vai me avisar. Notificações, né, então adicionar algum tipo de notificação, caso eu ache necessário, então eu posso organizar dessa maneira, de uma maneira bem simples, tá? Canais, então o guia de canais foi removido para ETG, então caso eu queira editar, então observe que o guia de canais anterior não está mais disponível. No caso, ele me diz se o canal está funcionando ou não no PRTG, né? No caso, se ele está funcionando devidamente ou não. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo é essa questão aqui das cores. Podem ver que aqui na parte superior ele está mostrando quantos sensores eu tenho. Eu tenho 21 sensores para cima. O que seria isso para cima? 21 sensores ok. 21 sensores estão funcionando ok. Se eu der um clique nele, ele vai me mostrar então esses 21 sensores. Né? O que seriam sensores? São sensores ali que nem eu comentei do Skype, do Dropbox, estou monitorando também o site Facebook, aqui referente aos DNS, ping, né, para ver se está funcionando aqui a minha rede, né? Então tudo que ele me mostra, os valores, né? E aqui as prioridades, né? Então, o funcionamento do sistema, funcionamento do núcleo, funcionamento da sonda. Esses três primeiros aqui, ó, são sensores físicos da máquina. Se eu voltar aqui em dispositivos, ó, dispositivo de sonda, ele vai mostrar aqui os tipos de sensores, né? Ó, no caso, esse é um sensor da sonda. Esse aqui é um sensor do núcleo. No caso, do núcleo desse processador aqui, desse meu computador. Então, ó, a carga do CPU, encaminhamento, identificação, ele me traz aqui algumas informações bem importantes, ok? Mas o que eu queria dizer para vocês é que ele não fica apenas nessa cor verde, ele está assim porque todos os sensores estão ok. Os 21 sensores que eu coloquei no Guru PRTG do vídeo passado estão ok, estão sem nenhum problema. Só que essa cor aqui, essa indicação pode mudar. Então ele me traz alertas caso haja algum problema nesses sensores que eu coloquei no Guru PRTG. Lembrando que tem como acrescentar mais sensores, tem como aumentar e botar um sensor específico dependendo para aquilo que eu quero. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou mostrar aqui uma tabela onde tem os tipos dessas cores, né, para que serve cada uma delas, e o informativo, né, o íconezinho dele também muda, e o que seria cada um deles. Ok? Aqui então, pessoal, ele mostra aqui três colunas, né, então mostrando a bandeira, né, então o íconezinho, né, como é que ele ficaria ali no topo e também no sensor, a cor, né, e o status do objeto, né, o status desta bandeira, o que significaria. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, um íconezinho ali com um ponto de exclamação, né, 2 pontos de exclamação na cor vermelha, né, cor vermelho. O que seria essa bandeira? Seria um problema. Então, por exemplo, eu estou utilizando o PRTG, né, e um determinado sensor aparece na tela me avisando com a cor vermelha. Isso significa que aquele sensor está com um problema, né, alguma coisa de errado tem naquele sensor. E se eu clicar nele eu consigo visualizar e vai me informar qual é o sensor, o que está acontecendo e me mostrando o que seria. Essa bandeira, né, na cor rosa, com apenas um ponto de exclamação, ele também seria um problema. Só que ele é um problema de um erro latente. O que seria um erro latente? Seria um erro que o sensor ele ainda está funcionando, ele ainda está ali fazendo a função dele, mas que algum erro tem. Algo não está funcionando plenamente, né? Que existem dois tipos de erros, né? Existe o erro latente e o erro catastrófico. Qual é a diferença de um erro latente e um erro catastrófico?
Um erro latente é quando, por exemplo, um pente de memória, digamos, cada vez que eu ligo ele bipa, né, mas depois eu ligo ele liga normalmente, ou tiro o pente de memória, passo uma borracha e conecto ele novamente lá. Ou seja, aquele pente de memória, né, ou aquele slot, eles estão com problema. Né, mas eles ainda estão funcionando, ainda consigo ali ligar a minha máquina. Então isso é um erro latente, então o erro está ali, mas ainda está funcionando. Um erro catastrófico é quando para de funcionar, né? Alguma coisa para de funcionar. Por exemplo, uma fonte queimada. Uma fonte queimada não tem como fazer, tem que trocar ela, né? Então é algo catastrófico, um erro catastrófico. No caso aqui, esse erro, esse problema aqui com a bandeirinha vermelha é que o erro está ali, ele não está funcionando. Já esse erro aqui, na cor rosa, ele até pode estar funcionando, até pode estar ok, mas alguma coisa tem. Então ele está com um problema, então a gente precisa verificar. Essa bandeira na cor amarela, né, é um aviso. Então alguma coisa está acontecendo. Então antes de dar um erro, antes de dar um problema, o PRT geralmente te avisa: olha, alguma coisa está acontecendo. Né? Por exemplo, o site está fora do ar, ele fica fazendo testes, então dependendo de determinado teste, ele dá algum erro, algo inesperado, ele vai te dar um aviso. Né? Então ele vai ver se ele vai retomar, ok, ou se ele vai estar com um problema realmente. Esse íconezinho laranja, né, é algo incomum. Como assim é algo incomum? Então um determinado sensor ele está funcionando ok, digamos monitoramento ali de um site, como eu tinha comentado, ou monitoramento de uma CPU, memória, HD, um tipo de sensor ali esteja utilizando e ele fique nessa cor laranja. É algo incomum, é algo que pode vir a acontecer, né? Algo que o PRTG já sabe que pode acontecer, mas é incomum acontecer. Né? Não é comum acontecer algo meio que, é o próprio nome diz, né? É incomum. Tá? Então, mas que ele sabe, aconteceu, mas não é sempre que acontece. Né? Então ele vai te avisar e o porquê que aconteceu isso aqui. A cor verde, né, e esse iconezinho aqui, parece um vizinho de certo, não precisa nem explicar, é o ok. Então que é o sensor ali, que nem eu tinha mostrado para vocês, é o sensor que está funcionando plenamente, está funcionando normalmente sem nenhum erro. Né? Então isso seria o mais aconselhável. Né? Então o sensor está funcionando sem nenhum erro. Na cor azul é quando o sensor foi pausado, né? Foi pausada. Como assim pausada? Digamos que eu estou utilizando o PRTG, coloquei um sensor, né, específico e eu sei, né, ele me avisou lá que deu um problema. Né? Tentei solucionar esse problema, né? Sei lá, um sensor de memória, processador, sei lá, tentei solucionar esse problema, mas não consegui solucionar esse determinado problema. O que vai acontecer? Esse sensor ele vai continuar te avisando que esse problema, então ele pode aparecer um aviso na tela, que depois eu posso mostrar para vocês ali, ele pode aparecer sempre um aviso na tela dizendo que esse sensor ele está com um problema, então ficando com esse iconezinho vermelho. Para que ele não fique toda hora te avisando, não fique toda hora te mostrando que aquele sensor está com problema, porque tu já sabe, tu pode simplesmente pausar aquele sensor com problema até que tu consiga resolver e tu consiga retomar ele novamente. Ok? Então, caso eu ache necessário pausar algum sensor, é possível. Né? Então, eu não quero que aquele sensor ele fique toda hora me avisando que está com problema, porque eu já sei, é só ir lá e pausar ele. Aqui eu tenho um iconezinho, um ponto de interrogação na cor cinza, é algo desconhecido. Então, ou seja, alguma coisa desconhecida aconteceu, né? Coisa que o PRTG não sabe o que seria. Né? Então ele vai me trazer qual é o sensor, o que está acontecendo, mas é que é algo desconhecido. Né? Então esses aqui são os tipos, né, de sensores, são 7 tipos de... não tipos de sensor, mas 7 tipos de indicações visuais que um sensor ele pode te dar. Tá? Então na cor vermelha, rosa, amarelo, laranja, verde, azul e cinza. Ok? Então eu acho que é bem simples, não tem muito mistério. Ok, então pessoal, voltando então aqui no software, né? Como eu tinha comentado para vocês, então, vocês podem ver que tá tudo ok, né? Então meu 21 aqui sensores que eu tinha colocado estão ok, né? Sem nenhum problema. Eu vou provocar um erro agora, só para mostrar para vocês o que ele pode vir a acontecer. Eu vou provocar um erro bem simples. Eu vou vir aqui, eu estou utilizando uma rede Wi-Fi, eu vou desconectar
essa é a minha rede Wi-Fi, ou seja, ele não vai se comunicar mais com o modem, não vai se comunicar mais com algumas informações, com certeza ele vai trazer alguns erros. Vocês podem ver que do lado do sensor aqui ele tem um íconezinho que eu posso estar fazendo atualização. Olha só, então eu atualizei bem rapidinho aqui e ele já me trouxe algumas informações. Olha só, eu posso ver que neste momento eu tenho 17 sensores OK, 4 sensores com aviso e 2 sensores aqui que ele me trouxe alguma informação. No caso aqui, ele não é, vocês podem ver que ele não tem aquele sinalzinho de interrogação, né? Ele está na cor cinza. Na verdade, isso aqui é o número de novas entradas, arquivos de logs. Na verdade, isso aqui são arquivos de logs. Vocês podem ver que ele não ficou com ponto de interrogação. Se tivesse ficado um iconezinho aqui cinza com ponto de interrogação, daí sim seria o desconhecido, né? Vamos atualizar de novo aqui, ver se ele trouxe. Ó, trouxe mais. Ele trouxe agora 2 sensores, no caso aqui para baixo, 2 sensores com problema, como eu tinha comentado para vocês. 11 sensores com aviso, 6 sensores OK e 2 pausados. Vamos atualizar mais uma vez, vamos ver? Ó, então ele me trouxe. Olha só, agora ele me trouxe o alerta. Vocês viram que ele apareceu uma janela aqui na minha frente, né? E me trouxe algumas informações. Esse é o aviso que eu tinha comentado com vocês. Então, se algo tiver com problema, né, e aparecer aquele iconezinho vermelho, ele vai aparecer essa janela aqui na nossa frente. Então, olha só, ele está me trazendo aqui, ó, erro, né? Só que ele não está se comunicando aqui realmente ao e-mail do Google, né, ao Google Drive, ao google.com, né, e ao ping. Então ele não está pingando aqui ao meu modem, né? Então, seja por que não está pingando, porque eu desconectei realmente a internet. Então, como eu tinha comentado, eu provoquei algum erro, tá? Vou dar um OK aqui. Então aqui eu consigo ver, ó, novos alertas. Eu consigo clicar nele e mostrar o que está acontecendo, né? Então nesse alerta. Vou começar aqui pelo pausado. Posso ver que tem 3 pausados, que são os DNS, né? Por que ele está pausado? Porque ele identificou que a internet foi desconectada e aqueles erros referentes à conexão ali no modem, né, ele automaticamente já pausa. Caso eu queira voltar, né, a ele monitorar, botão direito, aqui em pausado, ó, continuar. Eu posso ou utilizar o atalho, né, Ctrl R, para voltar a utilizar o sensor. Vou ver esses outros aqui, que são 4, estão funcionando referente ao disco, né? Quero pausar o disco, né? Eu poderia botar um direito aqui, pausar, ó, e eu pausar ele. O atalho para pausar é Ctrl P, né? E eu posso ainda escolher, né, por quanto tempo que eu quero pausar. Eu quero pausar esse sensor por 5 minutos, por 15 minutos, por 1 hora, por 3 horas, né? Ou pausar por tempo indeterminado ali, né? Ou até um dia. Então é bem interessante essa questão dos sensores. Podem ver que ele realmente funciona e é bem legal. Ó, os sensores aqui que estão com problema, no caso são 14 neste momento, ó, que são os pings, o site da Max 3D. Então vocês podem ver que são todos aqueles que precisam se conectar à internet, né? Precisam ter algum tipo de conexão ali na internet para poder funcionar. Esses são os sensores que estão com problema. E os sensores que estão funcionando são aqueles da máquina, né? Que é o disco, a sonda, o núcleo, o sistema. São sensores que não necessitam da internet para poder funcionar. Ó, esses sensores aqui estão OK, ó, frente ao sistema e tudo mais. Então é bem legal essa questão, os indicadores, né, desses sensores. Como é que eu faço então para corrigir esse erro que eu provoquei? Só vou conectar novamente aqui à minha internet, ao meu Wi-Fi. Beleza, ó, conectado. E vamos começar a atualizar. Vamos ver se ele vai voltar aqui. Esperar alguns instantes. Olha só, pessoal, eu esperei alguns minutinhos, né? Retomei aqui a internet, né? Atualizei e olha só que ele já está voltando à normalidade, né? Então eu tenho agora 5 sensores com problema, 13 sensores OK e 13 pausados, né? Vamos retomar novamente aqui. Olha só, atualizou aqui com um sensor agora um problema e 17 funcionando.
Ó, ok. Então agora os 21 sensores estão funcionando sem problema, né? E aqui ele me traz, né? Então as informações, a nova entrada de registro. Então durante esse período que eu desconectei e conectei, 30 informações ele me trouxe. Então eu posso clicar aqui, ó, e verificar, né? Para ler o que aconteceu, né? Nesse tempo. Então eu posso ver, descer aqui, ó, site Max3 está ativo, então para cima tá ok, né? Então aqui eu comecei a dar o problema, às 10h40 ele começou a gerar os erros, ó. Por que desses erros? Porque ele não, o sensor tentou fazer a conexão ali com os dispositivos na internet e não conseguiu, né? Então vocês podem ver que aqui voltou à normalidade, ó. Os sensores estão todos ok, tá? Opa, então eu tenho um ali que deu um aviso. O site da Max 3D está com aviso, né? Então provavelmente ele não se conectou, deve ter dado alguma questão. Então isso aqui eu posso verificar, né? Isso aqui é muito importante, essa questão do sensor do site, né? A gente sabe que hoje em dia os provedores, né, acabam fazendo um plano e muitas vezes talvez não cumprindo algum determinado plano, né? Então a gente pode estar de olho nessa questão. Ele não vai monitorar diretamente o site, mas vai ver se o site está conectando, se o site está ok, né? Sem ter que acessar o site, né? www.max3d toda hora. Então o próprio software PRTG vai fazer isso aqui para nós, ok? Então tá, pessoal, eu acho que seria mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, essa questão dos indicadores dos sensores. Vocês viram que ele traz bastante informação, é bem legal. Para mais dúvidas, né, se vocês tiverem mais dúvidas, entrem em contato conosco, né, vocês podem entrar no site da Max3D, www.max3d.com.br, né, então vocês podem entrar lá e por e-mail ou por telefone. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um curtir, se inscrevam no nosso canal, né, que a gente vai colocar ainda mais vídeos, né, referente ao PRTG e a outros softwares também que nós trabalhamos, ok? Então, pessoal, acho que por hoje era isso, tá? Espero vocês aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.